Você acorda cedo, coloca a roupa de treino, segue firme nos exercícios, mas a balança não muda. O espelho parece igual. O inchaço continua, e vem a dúvida que machuca. Será que meu corpo não funciona? Talvez você até pense que está errando, mesmo fazendo tudo como mandam. Mas e se o problema não estiver no treino? E sim em algo invisível que está travando o seu corpo por dentro? Essa é a realidade de milhares de pessoas. Fazem exercício com disciplina, mas continuam estagnadas. O que poucos sabem é que o treino, por si só, não garante emagrecimento. O corpo é inteligente, e se ele está travado, existe um motivo. Pode ser um desequilíbrio hormonal, pode ser estresse, pode ser inflamação silenciosa, pode ser sono ruim, alimentação desequilibrada ou até o próprio treino estar sendo mal interpretado pelo organismo. Hoje, neste vídeo, você vai entender exatamente por que seu corpo pode não estar respondendo, mesmo que você esteja se esforçando. E o melhor, você vai descobrir o que fazer para destravar isso de forma leve, segura e natural. Porque emagrecer não é só sobre calorias. É sobre dar ao corpo as condições certas para ele funcionar. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos os principais fatores que travam o emagrecimento e como cada um deles interfere diretamente na sua queima de gordura. O primeiro deles é silencioso, ignorado pela maioria das pessoas, mas poderoso o bastante para anular semanas de treino: o estresse crônico. Pouca gente fala disso, mas o estresse pode ser o maior inimigo do seu emagrecimento. E o pior, ele não precisa ser extremo. O estresse leve, crônico, silencioso, aquele que se acumula ao longo do dia, entre cobranças, trânsito, prazos e preocupações, já é suficiente para bagunçar completamente o funcionamento do seu corpo. Toda vez que você se estressa, o corpo libera cortisol, o hormônio do estado de alerta. Ele é importante, mas em excesso vira veneno. O cortisol alto mantém o corpo em modo de sobrevivência, e nesse estado, ele segura gordura, retém líquido e desacelera o metabolismo. É como se o corpo dissesse: vamos guardar energia porque algo ruim está acontecendo. E aí, mesmo que você treine, o corpo entende o treino como mais um fator de estresse, e não como estímulo saudável. Resultado? Nada muda. Ou pior, você até ganha mais peso, porque o corpo responde inflando, travando, acumulando, e você nem percebe que o problema não está no que você está fazendo, mas no que você está sentindo. E mais, o estresse constante também afeta o sono, os hormônios da fome e da saciedade, a digestão e a recuperação muscular. E tudo isso forma um efeito dominó que impede o emagrecimento, mesmo com esforço. Por isso, a chave pode estar em regular o estresse antes de aumentar a intensidade do treino. O segredo não está em treinar mais, e sim em ensinar seu corpo a sair do estado de alerta. Isso pode começar com respiração consciente, meditação leve, caminhadas ao ar livre, rituais de sono e pausas reais no dia. Quando o cortisol desce, o metabolismo começa a responder. Mas o estresse não é o único sabotador. Você já ouviu falar de inflamação crônica? Não é aquela que vem com febre ou dor evidente. É uma inflamação silenciosa, interna, que vai se acumulando aos poucos por causa de alimentos industrializados, sono ruim, excesso de estímulos digitais e até sedentarismo entre os treinos. E essa inflamação é um dos principais motivos pelos quais o corpo trava, mesmo com uma rotina de treino ativa. Quando o corpo está inflamado, ele entra em estado de defesa constante. As células ficam menos sensíveis à insulina, os hormônios ficam desregulados e a queima de gordura diminui. O fígado, sobrecarregado, também perde eficiência em metabolizar gorduras. Resultado: o seu corpo simplesmente se recusa a emagrecer. E não importa se você está fazendo aeróbico ou musculação, ele está ocupado demais tentando se proteger. E o pior é que essa inflamação é alimentada justamente por hábitos comuns em quem quer viver saudável. Barrinhas fit cheias de adoçante, iogurtes com espessantes, pães integrais cheios de conservantes, excesso de proteína artificial e bebidas zero. Tudo isso causa mais confusão do que nutrição. A boa notícia é que a inflamação é reversível.
Quando você começa a incluir comida de verdade, plantas, raízes, fibras naturais, alimentos anti-inflamatórios como cúrcuma, gengibre, frutas de verdade, castanhas e água, o corpo começa a desinflamar e o metabolismo responde. Mas o mais importante, você pode estar treinando certinho, mas se o corpo está inflamado, ele não sente segurança para queimar gordura. O foco precisa ser o equilíbrio. Treino, + nutrição, + descanso, + gestão emocional. A soma disso é o que gera o resultado. Muita gente acredita que, se não está emagrecendo, a solução é aumentar a intensidade do treino. Treinar mais dias, fazer mais tempo de cardio, acordar mais cedo, dormir mais tarde, dobrar a carga. Mas o que ninguém te conta é que excesso de treino, sem recuperação adequada, pode fazer seu corpo travar completamente. O exercício, por natureza, causa microlesões nos músculos, e isso é bom, é o que gera a adaptação e crescimento. Mas a transformação real acontece no descanso. É durante o sono, nas pausas, no repouso profundo que o corpo reorganiza hormônios, repara tecidos, regula o metabolismo e queima gordura. Quando você treina demais e descansa de menos, o corpo entra em um ciclo de estresse fisiológico. Ele passa a liberar mais cortisol, inflamar mais, segurar mais gordura. E, paradoxalmente, quanto mais você força, menos resultado você vê. Além disso, sem descanso, vem a exaustão, a queda de performance, o aumento da fome emocional e, em muitos casos, o abandono total da rotina. Esse excesso de treino sem pausa também desregula hormônios como a leptina e a grelina, responsáveis pela fome e saciedade. Você sente mais vontade de comer, menos energia para treinar e mais ansiedade no dia a dia. E tudo isso vira um círculo vicioso difícil de quebrar. Por isso, tão importante quanto treinar é descansar com qualidade, ter noites de sono profundas, respeitar os dias de recuperação, alternar intensidade, caminhar ao ar livre, se alongar, respirar. Tudo isso nutre o corpo, mesmo sem queimar uma caloria. E mais, seu corpo precisa sentir segurança para liberar gordura. E segurança não se constrói com sobrecarga, mas com equilíbrio. Então, se você está treinando demais e não vê resultado, talvez a pausa seja exatamente o que está faltando. Agora que você entendeu por que seu corpo pode estar travado, mesmo com treino, mesmo com esforço, chegou o momento mais importante. O que fazer para destravar isso de forma inteligente, leve e possível? E a resposta está num conceito que talvez ninguém tenha te falado ainda. O corpo não precisa de mais castigo. Ele precisa de segurança, equilíbrio e constância. O primeiro passo é parar de pensar só em queimar calorias e começar a pensar em nutrir o seu sistema como um todo. Isso inclui um treino eficiente, sim, mas que respeite o seu momento. 3 a 4 vezes por semana já é excelente. Treinos curtos, com boa intensidade, combinando força com cardio leve e alternando com dias de descanso ativo, como caminhadas e alongamentos. O segundo passo é olhar para o que você come com mais verdade. Não se trata de cortar tudo. Se trata de tirar os alimentos que inflamam, os processados, os fit, de mentira, o excesso de adoçantes, e colocar no lugar comida de verdade. Frutas, legumes, ovos, raízes, castanhas, chás. Isso limpa o corpo, regula os hormônios e ajuda a acelerar o metabolismo de forma natural. O terceiro ponto é o mais ignorado por quem está tentando emagrecer: sono e pausa mental. Um corpo cansado não queima gordura. Um cérebro estressado não regula a fome. Por isso, cuide do seu sono com a mesma seriedade que cuida da alimentação. Durma antes da meia-noite. Diminua a luz azul. Crie rituais que te façam desacelerar. E por fim, seja paciente com você. O corpo não responde ao grito, ele responde ao cuidado. E quando você cria um ambiente onde ele se sente seguro, nutrido, respeitado, ele entrega. O peso vai embora, sim, mas mais do que isso, vai embora o cansaço, a frustração, o sentimento de estar falhando. Se esse vídeo te ajudou a entender o que estava te travando, se inscreve aqui no canal. O Vida Natural Brasil existe para isso,
para te mostrar que o seu corpo pode sim emagrecer. Quando você para de brigar com ele e começa a caminhar junto. E se você conhece alguém que treina, se esforça, mas vive travado, compartilha esse vídeo. Às vezes, é essa conversa que muda tudo. Nos vemos no próximo. E até lá, lembra, seu corpo não quer guerra, ele quer equilíbrio. E isso começa com você.